Olá, eu sou a Brenda Rédua, sou psicóloga, musicoterapeuta, estou me especializando no transtorno do espectro do autismo. Eu vou falar sobre 5 necessidades de toda criança, mas eu dividi esse vídeo em algumas partes e neste vídeo eu vou falar de uma necessidade. A primeira necessidade é o afeto, ou seja, a criança precisa ouvir, precisa saber que ela é importante, que ela é querida, que ela é amada. E nesse ponto, de vez em quando, alguns pais podem ter dificuldade em falar isso para a criança, por conta da sua própria vivência na infância. Às vezes, esses pais não ouviram isso dos seus próprios pais. E aí, realmente é ruim, porque prejudica a relação da criança com os pais. Mas você que é pai, você que é mãe, que tem dificuldade de falar sobre o amor, sobre o carinho, o afeto para a criança, vamos lembrar que sempre é possível aprender e mudar. Caso você não consiga fazer isso sozinho, ter essa mudança interna, seria interessante procurar um psicólogo. Como uma outra coisa também relacionada ao afeto, seria importante os pais fazerem uma avaliação em relação aos seus comportamentos sobre os seus filhos. Ou seja, existe diferença de tratamento entre os seus filhos? Eu não estou falando isso somente por conta de preferência, né? Não necessariamente por preferência, mas às vezes características das crianças podem gerar uma diferença. Eu vou dar 2 exemplos para vocês. Por exemplo, digamos que uma das crianças é mais melosinha, sabe, chicletinho, gosta de ficar grudado, abraço, beijinho toda hora, e a outra criança não. É normal que os pais, diante dessa que é o chicletinho, faça mais abraços, beijos para essa criança. E a outra criança já não é tão assim. Então, o que acontece? Essa criança, ela pode observar isso. Nossa, os meus pais parecem que beijam e abraçam meu irmão mais do que eu. Embora ela ouça que ela é amada, ela vê isso acontecer. E um outro exemplo que acontece bastante também assim, mais próximo de mim, devido à minha prática, é quando uma criança é especial, ou seja, uma criança tem alguma deficiência e a outra não. Essa criança que é especial, ela demanda muita atenção, muito investimento dos pais e muitas vezes o outro filho fica um pouquinho assim em segundo plano. E da mesma forma, essa criança, ela pode ouvir que ela é amada, mas ela vê todos os esforços dos pais para outra criança. Então, nesses 2 casos que eu falei, a criança pode ser amada, pode ser querida, mas ela precisa também enxergar, porque a criança, ela olha muito aquilo que é concreto, aquilo que ela está podendo ver. Então, quando os pais identificarem isso, é importante criar estratégias para suprir a carência dessa outra criança também. Isso vai ser muito bom, ter essas estratégias e também dialogar bastante, para a criança poder entender o que está acontecendo, o que acontece. Se a gente pensar na nossa infância, quantas coisas talvez a gente não entendeu somente depois de velho, depois de adulto. Então, por isso que a gente precisa levar em consideração o pensamento da criança, aquilo que ela está vivenciando, aquilo que ela está sentindo. E isso vai ser muito bom para o relacionamento dos pais e dos filhos. Outra coisa fundamental quando a gente fala de afeto é o tempo de qualidade. Ou seja, a criança, a família precisa de tempo. Eu sei que a vida é corrida, a vida está acelerada para muitas pessoas, mas precisamos ter em mente que a criança e a família não sobrevivem à água e comida. E por que eu falo isso? Porque é muito comum, às vezes, os responsáveis, os pais, falarem sobre o duro que eles dão no trabalho, todo o dinheiro que entra é para dentro de casa, e isso é algo considerável, isso é algo muito importante.
mas nós precisamos criar maneiras, criar estratégias de oferecer além dessas necessidades diárias, dessas necessidades cotidianas. A gente precisa da presença e da interação, que isso é fundamental, é essencial para qualquer criança. E dentro desse assunto, eu sugiro que vocês invistam bastante em atividades que promovam interação, brincar junto, rir, olho no olho. É comum ouvirmos os pais falando: eu dou atenção pro meu filho sim, eu levo ele no parquinho, eu levo ele no shopping, ou eu assisto um filme ou desenho em casa com ele. Essas atividades são ótimas, são super show, prazerosas. Só que tem interação? Se a gente levar a criança ao parquinho, geralmente, como que é? A criança fica lá correndo, suando, né, ralando o joelho, e o pai ou a mãe, né, eles ficam lá sentados. Ou eles estão lá jogando uma conversa fora com as outras mães que estão ali, olhando o WhatsApp, e aí depois chega a hora de ir embora e vai todo mundo embora. Na hora do filme, a gente está do lado da criança assistindo o desenho, mas não tem interação. Então, repetindo, essas atividades são muito válidas, só que melhor ainda é priorizar as atividades que tenham interação, que tenham brincadeira, como por exemplo, fazer algo junto, um bolo, pipoca, jogar jogos juntos, até assistir filme, desenho e depois poder conversar, porque faz muita diferença esse tipo de atividades. Bom, gente, esse foi o primeiro tópico, a primeira necessidade, o afeto. Faltam 4 ainda, então estaremos juntos no próximo vídeo. Um abraço!